Olá, o Vida Retada desta semana vai levar até você um lugar ainda pouco conhecido, mas de grande potencial turístico. É Colônia del Sacramento, no Uruguai, que fica a 1 hora de barco de Buenos Aires, na Argentina, cruzando o Rio da Prata. Dizem os guias turísticos que Colônia tem muita semelhança com a nossa Paraty, que o Vida Retada mostrou há poucos dias. Então vamos conhecer esta cidade que teve o centro histórico reconhecido pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Já era noitinha em Buenos Aires quando pegamos o barco para Colônia del Sacramento, no Uruguai. Viajamos de barco cruzando o Rio da Prata, em um percurso de 1 hora. Os barcos são confortáveis, com cabines amplas e bancos largos. Este é o barco em que fizemos a travessia do Rio da Prata. Atracamos no porto da cidade uruguaia de Colônia, onde vamos ficar por 2 dias. Não perdemos tempo e na mesma noite fomos conferir a cidade histórica, que revelou seu charme já à primeira vista. Nas ruas, a iluminação é feita por luminárias coloniais. Apesar de não ser tão tarde, os restaurantes e as ruas estavam praticamente vazias, se bem que a noite estava muito fria, com temperatura em torno dos 10 graus. O legal foi caminhar sem destino, como se a cidade fosse só nossa. Apreciamos paisagens inspiradoras, como esta da igreja de Colônia del Sacramento. No mesmo pátio, carros antigos estacionados. E foi aqui que o passeio já reservou para nós a primeira boa surpresa. O silêncio da noite foi quebrado por uma música suave, agradável. Seguimos o som e descobrimos um lugar alegre, maravilhoso, com uma decoração bem descolada. O nome é estranho. El Drugstore. O atendimento é bom e a comida saborosa. Aceita real, dólar e peso argentino. Vale a pena. As paredes em pedra são cobertas por quadros com pinturas, desenhos e fotografias. Tudo assim, amontoado, em uma bagunça até meio organizada. Pela chegada e pela noite, Colônia del Sacramento promete. Pode apostar. Ficamos hospedados em uma pousada simples, mas muito aconchegante e ornamentada com motivos angelicais. A pousada Del Angel fica próxima do centro histórico e tem uma equipe de recepção bem agradável. Depois do café da manhã, lá fomos nós explorar a cidade. Andar sem rumo, curtir as ruas ainda desertas, com suas centenas de plátanos sem folhas. O plátano é uma árvore que pode chegar até 35 metros de altura. Tem copa densa e arredondada e tronco com casca cinzenta. Nesta época do ano, perde todas as suas folhas. Colônia tem sua origem na antiga cidade de Colônia do Santíssimo Sacramento, fundada há 332 anos por Manuel Lobo, representante do Império Português no século XVII. O centro histórico foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. O calçamento com pedras irregulares foi preservado. A cidade, aliás, tem um casario em pedra que por algumas vezes toma praticamente toda a rua. Em Colônia são dezenas de ruas estreitas, com um forte ar de solidão. A Praça 25 de Maio, também chamada de Praça Maior, é a principal da cidade e era usada para exercícios militares. Aqui está boa parte dos bares e restaurantes. Mesas e cadeiras ficam na rua e pouco a pouco os clientes vão chegando. Se deliciam com a comida, com o ambiente, com o lugar. Na praça e em vários lugares da cidade, as laranjeiras estão carregadas, com os frutos amadurecidos nos pés. Ao redor da praça estão vários edifícios históricos importantes, como a Casa de Nacarello e o Museu Municipal,
são prédios vizinhos. A casa é uma moradia do século XVIII, período de domínio português. O nome Nacarelo faz referência ao morador mais antigo da casa que se conhece. O Museu Municipal é um sobrado de 2 pavimentos que pertenceu aos secretários de governo na época portuguesa. Essa ruazinha simples, sem muito atrativos, que vai dar da Praça Maior até o Rio da Prata, ela tem uma história muito especial aqui em Colônia del Sacramento. É a Rua dos Suspiros. Diziam os mais velhos que é aqui onde funcionavam os cabarés. Daí, Rua dos Suspiros. Suspiros aqui eram muito calientes, digamos assim. Verdade absoluta, e é por essas e muitas outras histórias que a Calle de los Suspiros é uma das ruas mais famosas do centro histórico de Colônia del Sacramento e um dos cartões postais da cidade. Muitos historiadores consideram a Rua dos Suspiros como o recanto mais fiel da antiga cidade fundada pelos portugueses e disputado durante décadas pelas coroas da Espanha e Portugal. E na Rua dos Suspiros fica um recanto mais do que especial. A entrada discreta pode até passar despercebida, mas o interior é primoroso. Aqui fica o restaurante El Buen Suspiro, que os guias turísticos definem como uma experiência quase amorosa. Comercializa queijos, vinhos, azeites, doces e até artesanato. A maioria das mesas do restaurante El Buen Suspiro fica no quintal. Lugar simples, mas com decoração que tem um toque de romantismo irresistível. Perfeito para um almoço ou jantar a 2. No próximo bloco, vamos continuar andando a pé pelas ruas simpáticas de Colônia del Sacramento. E conhecer a fortaleza da cidade, que tem muralha e fosso. É daqui a pouco. Uma velha fortaleza com seu enorme muro de pedra é a construção mais imponente de Colônia del Sacramento. Vamos caminhar pelas suas passarelas e subir no farol que orienta a navegação no Rio da Prata. Começamos nosso passeio pelo local onde Colônia del Sacramento dá as boas-vindas a seus visitantes. Vení, vení que el Uruguay te está chamando. É a velha fortaleza, com seu muro de pedra enorme, que vai até o Rio da Prata. É a construção mais imponente da cidade. Vení. Quando foi construída, tinha uma única entrada, o portão de armas decorado com o brasão português. No século XVIII, os portugueses cercaram a cidade de Colônia com uma muralha e um fosso. Pena que em meados do século seguinte, a muralha foi destruída e as pedras foram utilizadas para tapar o fosso. A partir de 1970, escavações recuperaram as pedras que foram usadas na reconstrução do muro e também do portal. Que bom, é a história preservada, a história que nós hoje, turistas, estamos presenciando. Vení, vení, quiero abrazarte bien más fuerte, que sientas el cariño de tu gente. Na reforma, a edificação também ganhou passarelas em madeira, dando charme ao lugar, além de facilitar a mobilidade dos visitantes. Seguimos adiante, curtindo o centro histórico da cidade. Um abraço de um hermano de tu pátria, de país que luchou por liberdade. Vení, vení, volver al Uruguay. Vení. Volver al Uruguay. De vários recantos, admiramos o farol, que está em plena atividade.
Curiosamente, foi construído nas ruínas do convento de São Francisco Xavier, que havia sido edificado no período de 1683 a 1704. O convento sofreu um incêndio no final do século XVIII e foi parcialmente destruído. Então, no ano de 1857, as ruínas foram aproveitadas para a construção do farol. Vamos subir, Areba. Dizem os guias turísticos que a visita ao farol de Colônia del Sacramento é indispensável. São muitos degraus, mas de lá a paisagem é impressionante. É o que garantem e nós vamos conferir. Buenos. Pagamos aqui 20 pesos uruguaios. Isso. Degraus? 118. 118 degraus. Depois do fôlego retomado, tempo para admirar a cidade histórica, com suas praças e seus monumentos. Tempo também para curtir a imensidão do Rio da Prata. Nas proximidades do farol, o jogo corre solto. É o xadrez, jogado em um grande tabuleiro. As peças foram feitas com a utilização de garrafas vazias. A manhã avança e os turistas começam a chegar. Como fica a apenas 1 hora de barco de Buenos Aires, o visitante mais comum em Colônia é aquele que chega pela manhã para um bate e volta. A cidade merece muito mais do que isso. Seguimos para o centro de Colônia del Sacramento, onde fica a Praça Manuel Lobo, ao lado da Basílica. Aqui foram encontradas muitas ruínas depois de um trabalho de escavação feito na década de 1970. O trabalho revelou a marca da Casa dos Governadores portugueses e vestígios do que pode ter sido um sistema de abastecimento de água. No lugar foram construídas passarelas e placas indicativas. A Basílica do Santíssimo Sacramento foi construída no mesmo local onde foi erguida a primeira igreja do território uruguaio. A atual basílica é o resultado de várias reformas e ampliações, mas ainda guarda os traços do prédio original. O santuário é amplo, embora o altar-mor seja simples. Uma coisa que a gente percebeu aqui em Colônia é que eles gostam de usar carros antigos para fazer parte dos cenários, né? E muitos têm esse tipo de decoração. Decoração super agradável. Olha, aqui tem uma mesinha, tem copos, como se você estivesse já pronto para fazer uma refeição, para comer alguma coisa, fazer um brinde. É uma coisa bem romântica. Os carros são realmente cenário. Cenário não de um bar, mas cenário da rua, cenário da cidade. Nessa aqui que nós estamos, são 3 carros antigos. Este é o primeiro cenário bem romântico. Isso. Os carros estão sempre abertos, com as mesas postas à espera de uma fotografia. Este foi transformado em uma espécie de pequeno jardim. Colônia del Sacramento, como várias outras cidades do interior do Uruguai, tem muitos carros antigos que ainda estão circulando normalmente. Por ser uma cidade pequena, pode ser percorrida a pé em poucas horas. Fomos então até o Pier de Puerto Viejo, um lugar de atmosfera agradável. É mais do que isso, é um cenário romântico. Durante nossa estadia em Colônia, descobrimos vários restaurantes para lá de agradáveis. O restaurante dos Portos é um deles. A decoração é bacana, com mesas sempre bem postas, muitos quadros, lareiras e até luzes coloridas quando ainda nem é Natal.
próximo bloco, você vai nos acompanhar em um passeio cheio de charme. Vamos conhecer uma praça de touros e um museu ferroviário. E para chegar a esses lugares, alugamos um carrinho elétrico. É daqui a pouco. Uma praça de touros exatamente igual às encontradas na Espanha. Colônia del Sacramento tem uma. Será que ela ainda funciona? Vamos checar, porque a cidade também tem um museu ferroviário que é um encanto. E para dar mais charme ao passeio, fizemos o percurso em um carrinho elétrico, iguais àqueles usados em campos de golfe. E aí, galera, que beleza! O nosso último dia em Colônia del Sacramento começou com um passeio delicioso. Aqui, os carrinhos elétricos, similares aos usados em campos de golfe, são usados para turbinar o turismo. Alugamos um e saímos com destino a um lugar chamado Plaza de Toros. Boa parte do passeio margeia o Rio da Prata. Tu calor y la tierra, tu calor y la tierra. Y vos que te reís, que te gusta estar feliz. Y esta fuerza que Em menos de meia hora chegamos ao nosso destino. A Plaza de Toros é uma monumental construção no estilo mourisco espanhol, deteriorada pelo tempo. tengo que seguir cantando. A arena tem um diâmetro de 50 metros e capacidade para 8.000 espectadores. A armação de ferro vinda da Inglaterra mantém características similares às estações ferroviárias inglesas. As autoridades de Colônia del Sacramento não permitem visitas ao interior da Plaza del Toros. Infelizmente, o prédio está abandonado e corre até o risco de desabar. E apesar desse monumento todo, só aconteceram 8 touradas aí. A última foi em 1910. Vizinho à Plaza de Toros está o Museu Ferroviário. São vários vagões de trens que cruzaram o Uruguai em meados do século passado. Estão sobre trilhos como se estivessem prontos para dar partida. O interior de cada vagão é muito bem cuidado, com bancos prontos para receber os passageiros. Lustres bonitos, aparelhos de rádio para informações e uma boa música. E banheiros bem limpos. No bagageiro, o detalhe das malas, uma ambientação perfeita. O que estamos fazendo aqui não é uma viagem de trem, mas uma viagem no tempo, onde estamos revivendo os belos cafés nos vagões dos trens. Esse museu preserva com perfeição os trens que faziam viagens antigamente pelo Uruguai. E aqui esse vagão é um vagão de primeira classe. Bom, então vamos reviver, vamos realmente embarcar nesse maravilhoso túnel do tempo. Cappuccino com direito a... Tchim-tchim. Tchim-tchim. Saúde! E na volta para a cidade, todos quiseram experimentar o novo veículo. Foi uma festa. Claro que paramos para apreciar as belas paisagens, como as baías formadas ao longo do Rio da Prata.
Passamos pelo mercado de artesanato da cidade, que tem uma infinidade de produtos em couro, além de tapetes. É uma feira multicolorida, com destaque para peças do artesanato local e muitas roupas para amenizar o frio. A arte em louça também tem muita tradição por aqui. A cidade também tem muitas lojas e boutiques que vendem produtos mais refinados, mais caros. A tendência, no entanto, é a mesma: a utilização e abundância do couro. Para nos despedirmos de Colônia del Sacramento, escolhemos o Pier do Puerto Viejo. Depois de 2 dias movimentados, viemos descansar um pouco o corpo, renovar a alma e dar um até breve a este lugar mais do que especial. E tudo sob as bênçãos do espetáculo do pôr do sol. E aí, como foi o passeio? Esperamos que tenha sido muito, mas muito legal mesmo. Bom, e na próxima semana tem mais viagens e aventuras para você. Fique ligado nas reapresentações consultando o site rc.tv.br. Tenha uma excelente semana e fique com Deus. RCTV, do seu jeito, para você. Vení, vení que el Uruguay te está llamando, el corazón celeste está esperando, el hijo que un día se alejó.